Olá, queridos e amados irmãos, amigos, alunos, professores, seja você do norte ou do sul, sejam bem-vindos à nossa Betel Dominical. A revista Betel Dominical deste trimestre tem tratado de um assunto extremamente importante. E eu, pastor Paulo Ricardo, estou aqui para lhe dar todo o suporte para juntos estudarmos o segundo trimestre de 2024. Estamos tratando neste trimestre ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas para os cristãos terem uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O nosso muito digno comentarista é o bispo Abner de Castro Ferreira, que é presidente da Convenção Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, é presidente da Catedral Histórica da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, bem como o segundo vice-presidente da nossa Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Também exerce a função de advogado, bacharel em teologia, é escritor, tendo inúmeras obras premiadas por nossa casa, articulistas, conferencista e também jornalista, membro da Academia Brasileira Evangélica de Letras. Gente, é muita graça que Deus tem dado ao bispo Abner, essa é a verdade. Com as suas 1001 atribuições, mesmo assim se dedica ao ensino da palavra. Nós queremos aqui também lembrá-los sobre o foco na lição que todas as segundas-feiras tem sido publicado em nosso canal aqui do YouTube. Acesse, divulgue, propague, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e eu quero aqui aproveitar e agradecer a toda a equipe envolvida, aos nossos nobres comentaristas aqui, a cada aluno e professor, bem como a nossa edição, que é bem posta e composta pelo querido pastor Alex. Deus te abençoe por nos ajudar nesses 100 mil inscritos. Nós temos 100 mil inscritos no nosso canal, já está ultrapassando daqui para frente. Serão muitos outros frutos que nós receberemos. Queridos irmãos, hoje estudaremos a lição de número 6, que será lecionada e apresentada às classes no dia 12 de maio. Nós estamos tratando sobre ordenança para uma vida de obediência e submissão. O texto áureo dessa lição se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo de número 8, que nos diz: "E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz." Na verdade aplicada, nós lemos: ser obediente é a condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão até chegar ao nível da semelhança de Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. São 3 os objetivos dessa lição. Primeiro, mostrar que obedecer é melhor do que sacrificar, explicar que quem resiste à autoridade resiste a Deus. E terceiro, conscientizar acerca da obediência e submissão. O texto que você pode consultar na sua casa com mais calma, que é o texto de referência, encontra-se no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 1 ao 2, e o livro aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Vamos orar, e nesta feita eu gostaria de conclamar uma oração especial ao nossos irmãos que estão sofrendo através dessas chuvas que têm castigado muito a região sul do nosso país, mais especificamente em Rio Grande do Sul, onde milhares de pessoas estão desabrigadas, estão sem poder retornar aos seus lares. E onde que estão os lares dessas pessoas frente a tanta destruição? A gente não sabe o motivo de tudo isto, mas sabemos que Deus está no controle. E eu gostaria de conclamar e pedir que você lembre de orar. Existe uma mobilização do Ministério de Madureira, sem tanta exposição,
mas estão atuantes nisso, e eu tenho acompanhado muito de todos os lugares as ajudas enviadas pelo Ministério de Madureira através das igrejas, e este momento é um momento de muita sensibilidade. Se nós pudermos não replicar notícias falsas, e isso, se não pudermos, não é atitude de um bom cristão publicar e replicar notícias errôneas, notícias que são incabíveis. No meio desta grande fatalidade, tem nossos irmãos que estão ali. Tem pessoas que acabam utilizando-se dessas palavras para dizer que Deus está pesando a mão. Que coisa errônea, que insensibilidade. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul tem sido uma catástrofe de muita tristeza, de muita angústia, que todas as famílias acabam sofrendo junto com uma perda patrimonial, com uma perda familiar. Então é hora da igreja se sensibilizar, primeiro a orar, pedindo que Deus nos ajude, a orar pelas autoridades, para que as autoridades possam ter um meio para sanar essas dificuldades, pedir para que o Senhor possa direcionar estas chuvas, se for a vontade dEle, para o meio do mar, para desviar-se essas questões de tamanho sofrimento e agravar-se mais as situações de calamidade daquele povo. E também nos mobilizarmos na medida e na possibilidade. Há muitas pessoas que só podem ajudar com donativos, com alimentos, mas, assim como boa parte do nosso ministério, tem enviado recursos às pessoas ali daquela região, e eu gostaria aqui de conclamar você. Não são todas as carretas que estão entrando na cidade, não são todas as estruturas que estão conseguindo levar até os locais por conta da chuva. Então, o transporte tem sido restrito, aviões não têm circulado, somente helicópteros, fazendo todo o serviço de salvamento e levando também água e situações que estão sendo vitais para a sobrevivência destes nossos irmãos. Então a hora é orar, agir na medida cabível e possível que nós podemos auxiliar e orar e desviar qualquer notícia que seja falsa, que seja fraudulenta e que seja extremamente insensível. Já não basta um sofrimento desse. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, Pai eterno, queremos dirigir a Ti este momento de oração, em especial a comunidade, Senhor, que habita no sul de nosso país, no Rio Grande do Sul e nas regiões onde estão sendo castigadas, Senhor, pelas questões meteorológicas e também pelo grande volume de águas que acendeu-se naquele lugar. Que o Senhor possa, primeiramente, Senhor, se o Senhor puder, desviar estas nuvens, Senhor, para sair desta rota da cidade que tem tamanhamente sido castigada, nós oramos. Envia, Senhor, isto para o mar. Senhor, evite danos, se for possível, a casas, a famílias, a situações, Senhor, que estão totalmente sensíveis e não conseguem controlar por si mesmo. Ajude-os, Senhor. Dê graça para suportarem e auxilie-os, Senhor, em tudo. Senhor Deus, traga, Senhor, um tempo de refrigério sobre a vida dos que perderam seus entes queridos. Traga consolo, conforto, Senhor, aos teus filhos. E que haja, Senhor, uma mobilização, Senhor, sobre a vida das autoridades com entendimento, ajudando-os, Senhor, a romper isso. Senhor, dê força aos que estão na linha de frente e os ajude. Que haja livramento, que cesse as mortes. Senhor, nós te pedimos, porque Tu podes. E se for a Tua vontade e o Teu querer, te agradecemos. E toda a honra e toda a glória continuará sendo dada a Ti. Em nome de Jesus, amém.
Queridos irmãos, ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade e, portanto, os nossos relacionamentos com Deus também, em diferentes áreas da nossa vida, é necessário nós termos esta capacidade de tirarmos, por exemplo, Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, e ser uma pessoa melhor à sociedade que vivemos, à igreja que pertencemos. E para isso, existe sim uma ordenança para tratarmos sobre a vida de obediência e de submissão. Para falarmos e abordarmos sobre o primeiro tópico, pastor Marcos Santana, nobre companheiro, estará falando sobre obedecer é melhor do que sacrificar. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Introduzindo o estudo da lição de hoje, é importante enfatizarmos que obediência é condição para prosseguirmos no processo de aperfeiçoamento. Eu, quando estava preparando esse esboço, ao me deparar com o título da lição, a ordenança para uma vida de obediência, me veio à mente Gênesis, capítulo 3, versículo 11, onde Deus perguntou para Adão: você comeu da árvore que te ordenei que não comesses? Interessante que a ordenança para uma vida de obediência, ela passou a estar diante do ser humano antes do pecado. Relacionamento com Deus, à luz da Bíblia, evidentemente que é a nossa referência, necessariamente passa pela obediência. Não deixem de ler Mateus, capítulo 7, versículo 21. Também estava pensando que uma das características da população brasileira é a fé. E aí podemos aproveitar nessa introdução e enfatizar em nossas aulas que a fé que agrada a Deus, como nós encontramos a expressão em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ela se expressa, ela move a pessoa à obediência a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 é um excelente exemplo. Pela fé, Abraão obedeceu. Tópico 1. Obedecer é melhor do que sacrificar. Neste tópico, nós vamos abordar o princípio da obediência, o que move a obediência e bênçãos. Inicialmente, é importante que ao longo desse estudo sobre obediência, nós tenhamos em mente as seguintes ideias que nós encontramos nos dicionários bíblicos. Submissão ao que se ouve. Se expressa esta submissão com uma resposta de obediência. A pessoa demonstra que é submissa, respondendo com obediência ao que está ouvindo. Obediência passa, então, pelo ouvir com interesse e disposição para obedecer. O dicionário Vini diz que se refere a cumprir as afirmações ou mandamentos de Deus. Subtópico 1.1, princípio da obediência. Para vivenciarmos estas ideias, estes sentidos que foram colocados aqui na introdução, ou seja, submissão, ouvir com interesse e disposição para obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, é fundamental a experiência do novo nascimento e o andar em espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo escreve que o exercício do seu ministério, a exposição do Evangelho, tinha em mente levar
cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ele também, no versículo anterior, usou a expressão destruir. Destrói fortalezas, destrói os argumentos e as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, mas, além de destruir, é destruir para conduzir os pensamentos sob o senhorio de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo. É uma mente em harmonia com a mente de Cristo. Nós podemos dizer, a partir dessa expressão usada por Paulo, que a obediência é a nova fortificação do nascido de novo. Nós fomos salvos para obedecer. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça, disse Paulo, e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Escolhidos e santificados para a obediência a Jesus Cristo. Romanos, capítulo 15, versículo 18. Levar os gentios a obedecerem a Deus. Essa expressão, ela nos remete à tarefa da igreja que Jesus Cristo nos entregou. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Filhos obedientes. Interessante. Não vos conformando com as concupiscências de antes. Não vos conformando com os maus desejos de outrora. Obediência a Deus é a resposta adequada ao não se conformar com este mundo. Subtópico 1.2, o que nos move à obediência? O subsídio desse subtópico, ele menciona a fé em Deus. Esta questão, o que nos move a obedecer a Deus, ela nos remete a uma reflexão bastante apropriada. Obediência como resultado da fé. Obediência como resultado da experiência do novo nascimento. Obediência como resultado de andar em espírito. Vai além de cumprir um ritual. Vai além de assumir um comportamento. O que nos move à obediência? De novo, eu utilizo as expressões convicção, consciência do plano de Deus, convicção, consciência de que nós pertencemos a Ele, porque se não for por isso, é possível que uma pessoa obedeça movida por conveniência. Não devemos confundir convicção com conveniência. Vide como Deus, ele denunciou alguns comportamentos do povo de Israel que não expressavam sinceridade e retidão. Amós capítulo 5, versículos 21 a 23. Amós capítulo 8, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 7. E um texto do Novo Testamento que contribui muito nessa reflexão é 1 Coríntios capítulo 13. E por último, obediência e bênçãos. João capítulo 13, versículo 17. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Irmãos, não é suficiente ouvir, compreender e concordar com o que é certo.
diante da exposição da palavra. É preciso obedecer. Algumas bênçãos que acompanham a obediência. Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: entrará no reino dos céus. Mateus 7, 24 diz que vai conseguir suportar as adversidades, os enfrentamentos da vida. Marcos, capítulo 3, versículo 35. A obediência resulta em desfrutarmos do relacionamento na família de Deus. Não deixem de ler, e aqui eu encerro essa contribuição, o primeiro capítulo do livro de Josué. Nós encontramos ali Deus falando com Josué. Deus promete a Josué a terra prometida. Deus fala com Josué que ele o chamou. Deus fala a Josué sobre as garantias. Então Josué tem promessa, tem chamada e tem garantias. Mas tudo isso não dispensava a obrigação de Josué de obedecer, de agir de acordo com a palavra. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo no caminho da obediência, para a edificação da igreja e para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Queridos irmãos, com muita graça, pastor Marcos, muito obrigado. O Senhor nos ensinou que obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras. Ao meu lado esquerdo, abordando o segundo tema, pastor William Barros falando que quem resiste à autoridade, resiste a Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que encontram-se conosco para mais essa aula Betel. Depois de tudo que já vimos aqui, o nosso tópico 2 vai falar sobre quem resiste à autoridade resiste a Deus. Uma coisa que cada aluno precisa entender aqui é que não existe autoridade que não esteja debaixo de autoridade. Todo ser humano foi chamado para ter autoridade em certo aspecto, em algum local ou em alguma esfera da sua vida. Porém, sempre, desde a criação, sempre estivemos debaixo de autoridade, todo ser humano. Um exemplo disso no Éden. Só haviam 2 seres humanos no Éden. Só havia Adão e Eva. Mas quando ambos comeram do fruto que Deus havia dito que não comessem, Deus não gritou o nome de Eva. Deus chamou pelo nome de Adão, porque Adão era a pessoa que Deus havia constituído como autoridade, como líder. E Deus chamou ele para prestar contas. Desde o início, mesmo quando só haviam 2 seres humanos no mundo, Deus já tratava com o princípio de autoridade. Então, estar debaixo de autoridade, aprender a se submeter e obedecer regras, fazem parte da existência humana desde sempre. Sempre se está debaixo de autoridade e precisa se respeitar regras para se conviver. Para obedecer a Deus é preciso examinar a Bíblia, aprender com o que Deus exige de nós para que possamos ser felizes. Esse é o princípio da vida. A felicidade começa justamente quando nos submetemos ao senhorio de Jesus. E se submeter ao senhorio de Jesus exige reconhecer as figuras de autoridade que existem na nossa vida. Nosso tópico 2.1 vai seguir justamente nessa direção quando nos ensina que devemos orar por todos que exercem autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2 aparecem aqui na revista, esses 2 versos, nos mostrando justamente a amplitude das nossas orações pelas figuras de autoridade. Eu faço questão de ler aqui. O texto bíblico vai dizer o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí começa a enumerar pelos reis e por todos os que estão em eminência. E aí o apóstolo Pedro também vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como ao superior,
quer aos governadores. E ele vai terminar dizendo: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 ao 17. Então, irmãos, as desavenças políticas, as diferenças de opinião sobre tal aspecto não deve servir para o cristão não se submeter às autoridades. Nós estamos debaixo do governo de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Enquanto estamos no mundo, em regra geral, devemos nos submeter às regras vigentes no país, na cultura que vivemos. Claro, enquanto essas regras e leis não vão contra a palavra de Deus. Nesse caso, a palavra de Deus sempre vem em primeiro lugar. Porém, de forma geral, cabe a cada um de nós respeitar e honrar as autoridades políticas, honrar as autoridades com relação ao local de trabalho, honrar as pessoas que Deus constituiu, que Deus deu poder na área e na esfera humana de liderar ou de decidir. Então precisamos, irmãos, estar debaixo disso. Uma sociedade que não respeita regras, uma sociedade que não respeita autoridades, uma sociedade que não respeita leis, ela vai se autodestruir, ela vai se implodir. Nós estamos vivendo um tempo onde figuras de autoridade são desrespeitadas, onde as pessoas não respeitam ordens, não respeitam limites. E o crente vai aprender nesse ponto que nós não devemos obedecer apenas quando somos vigiados ou apenas quando somos punidos ou multados. Nós precisamos obedecer, quer haja punição ou não, quer estejamos sob vigilância ou não. Nós precisamos ser o exemplo disso. Que desagradável é para um cristão dar um mau testemunho para os que estão à sua volta quando ele mesmo não respeita regras, não respeita ordens, não respeita leis, desrespeita e fala de forma grosseira com figuras de autoridade. Eu já vi isso várias vezes. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa há vários anos atrás, onde tinha um irmão em Cristo, que já até faleceu, mas o testemunho dele era péssimo nesse aspecto. Ele desrespeitava colegas de trabalho, brigava até via de palavras de baixo calão com o chefe. E muitas vezes foi ameaçado de ser mandado embora. Só não foi mandado embora pela condição que ele tinha de saúde e por já ter uma idade avançada. Mas as pessoas que conviviam com ele falavam muito mal do testemunho dele. E eu presenciei várias situações dessas. Irmão, que ruim é uma pessoa que, ainda que tenha muito talento, seja, por exemplo, um músico na igreja, um grande pregador, mas no dia a dia dá um péssimo testemunho com relação à forma como lida com figuras de autoridade e regras. A minha pergunta em cima disso é o seguinte, é uma pergunta que inclusive o professor pode fazer para o aluno. Vocês têm dificuldade, você na sua vida diária, você se submete a regras, a autoridades, ou você tem dificuldade de obedecer? Um outro aspecto importante aqui, no tópico 2.2, vai nos mostrar que além de uma forma geral, estamos debaixo de autoridade e respeitar essas figuras de autoridade, nós devemos também obedecer àqueles que nos pastoreiam. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Irmão, existem pelo menos 2 pontos importantes a falar em cima disso. Número 1, o fato de algumas pessoas terem se decepcionado com outros, seja uma liderança local de uma igreja, ou terem presenciado um escândalo ou coisa parecida, nada justifica se quebrar princípios. A regra é que o cristão precisa estar debaixo de uma cobertura pastoral. Nós precisamos estar debaixo de autoridade. O cristão não deve se autopastorear. Não, você precisa ter uma igreja, você precisa congregar, você precisa ser admoestado, um local que você possa dizimar. Você não tem autoridade para legislar sobre o seu dízimo. Nós já aprendemos isso aqui. Deus deu essa autoridade para o sacerdote. Uma igreja onde você possa congregar, você possa receber edificação, você possa levar visitantes, levar sua família, seus filhos. Você precisa ter uma igreja, estar debaixo de uma cobertura pastoral, ter um pastor. Isso não foi idealizado pelo homem, isso foi planejado por Jesus.
A própria palavra manda que a gente se sujeite, que obedeça aos nossos pastores. A Bíblia diz que nós não devemos abandonar nossa congregação, como aparece na Epístola aos Hebreus. Significa que todo crente deve ter uma igreja, deve congregar, deve ter um pastor. Então esse é um princípio de Deus para a vida do ser humano. E nesse aspecto, irmão, eu sou pastor há 25 anos. Eu passei desses 25 anos pelo quase 10 anos pastoreando. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Os piores problemas que eu já enfrentei, as maiores dificuldades que eu já passei no meu ministério como pastor, foram justamente com pessoas que eu ajudei, pessoas que precisavam muito de transformação. Em geral, várias delas eram talentosas, tinham um dom assim tremendo para cantar ou pregar, etc. Uma bênção, porém não se submetem à autoridade, não obedecem. Não são exemplo, não chega cedo, quer microfone, mas não respeita a autoridade, só comparece ou só dá valor quando é ele ou ela que está na frente, ou quando é alguém ali que ele gosta, mas fora isso, se não é ele que está na frente, se não é ele que está pregando, se não é ele que vai dirigir o evento, não tem o mesmo compromisso. E a gente começa a ver essas pessoas no dia a dia, são sempre prontas para reivindicar, sempre prontas para exigir, prontas para criticar, mas não obedecem. Não obedecem. Não param em igreja nenhuma e estão sempre tendo problemas. A culpa é sempre do fulano, da denominação, mas nunca param para perceber o seguinte: qual o grande problema? O problema é que eu não obedeço. Essas pessoas acabaram confundindo a ideia de idolatrar com respeitar e obedecer. Você não deve idolatrar pastor. Nenhum pastor, sendo figura de autoridade sobre a sua vida, decide com quem você vai casar, decide se você vai comprar ou vender. Irmão, meu papel como pastor é lhe orientar. As decisões sempre são suas. Quem vai fazer as escolhas é você. Eu vou lhe orientar, eu vou lhe mostrar alternativas, mas eu não escolho por você. As escolhas são suas. Você nunca pode chegar depois de dizer assim: não, foi o pastor que falou, foi o pastor que escolheu. Não. Até mesmo quando você decide não escolher e permitir que outra pessoa escolha, foi decisão sua. Foi você que deu a outra pessoa esse direito. A escolha é sempre sua. A vida é sua. Então você precisa, irmão, entender. Os pastores não estão em posição de ser donos da sua vida. Eles não decidem a sua vida. Porém, o outro extremo é justamente esse. Não obedece. Não se submete. Não aprende. Nunca quer ceder e aprender. Está ali, mas não quer ser moldado. Não quer ser lapidado. E eu pergunto, você conhece alguém assim? Conhece alguém que pode ser talvez uma bênção pregando, mas não obedece? Não tem compromisso? Não tem compromisso com o horário? Não vem quando não é ele ou ela que está na frente? Conhece alguém que tem problemas com autoridade? Quem sabe você na sua família? Conhece alguém assim? Então, irmãos, esse é um grave problema que nós enfrentamos no dia a dia. Pessoas que, infelizmente, não obedecem. Querem microfone, gostam do talento, mas não obedecem. E aí não percebem que, em muitos casos, o pastor não colocou para liderar o departamento. Por quê? Justamente por isso. Pode ter muito talento, mas não é digno de confiança. É por isso que não vai liderar. Ah, fulano é uma bênção, por que não é ele que dirige a vigília? Porque não obedece, irmão. Não é digno de confiança. E eu finalizo aqui o tópico 2.3, vai dizer: obedecer a vossos pais, pois isto é justo. Eu sei que acabei gastando muito tempo nos tópicos anteriores, eu finalizo aqui dizendo o seguinte: irmão, me enobrece, me honra poder ver meus pais na velhice sendo honrados, tratados com dignidade e honra. Coisa triste é uma pessoa chegar na terceira idade, por exemplo, desonrada pelos pais. Eu, por exemplo, aqui torno a frisar uma coisa que eu disse numa aula há um tempo atrás. Eu, quando falo disso, um exemplo para mim é o pastor Davi Cabral Júnior.
lá de Resende, da nossa catedral, da linda igreja em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Irmão, toda vez que eu estive com ele, onde o pai dele estava presente, o pastor Davi Cabral, sempre o vi tratar o pai de uma forma respeitosa, honrosa, digna. Irmão, é um exemplo. Sempre quando eu penso nisso, eu lembro do exemplo do pastor Davi Cabral Júnior. Pastor, Deus te conserve e que cada um de nós possa aprender com estes exemplos e seguirmos em frente. Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, obrigado, pastor William Barros, que nos ensinou o quê? O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. Queridos irmãos, tratando sobre o tópico de número 3, obediência e submissão, eu vou abordar este tema que emana de todo o intelecto para que a gente possa cumprir com exatidão tanto as questões morais e éticas que esta graça de ser obediente e submisso nos traz. Essa diretriz, ela foi dada por Deus e ela permite enxergarmos que a obediência e a submissão, quando assim reveladas, nos trazem um peso de tranquilidade no coração. A submissão, porém, ela faz entendermos que ela vem direto de um coração que está completamente devoto à vontade do seu superior, à vontade de Deus, portanto. Para sermos abençoados, nós precisamos entender e avançar, não à frente do nosso líder, mas sempre na retaguarda, sabendo que a gente está submisso a uma missão. Estar submisso é estar debaixo desta missão e ajudando aquele que a lidera com muita destreza e com muita capacidade, com muita prudência, não sobressaindo além daquilo que é necessário e não fazendo o que é de sua própria vontade, a sua autossuficiência. 3.1, para iniciarmos, vamos falar sobre a obediência sem submissão esconde interesse pessoal. E isso é muito complicado. Muitos de nós temos escondido interesses pessoais debaixo de uma vida que até mesmo se torna uma vida arrogante, sem submissão, agindo pelo seu próprio interesse. A obediência, por contrário disso, ela não tenta atender única e exclusivamente o coração daquele que exerce a obediência, mas acaba eliminando qualquer interesse escuso, estando debaixo de uma missão, estando, portanto, submisso àquilo que é tratado, abordado e determinado por aquele que está o assistindo, ou seja, seu líder, seu patrão, seu pastor, ou aquele que exerce a sua submissão, aquele que exerce a missão e te deixa submisso a ela. É necessário termos o coração distante de termos a amargura, distante de termos a murmuração, distante de termos as penitências ou o sentimento de penitência de servir alguém por servir. Devemos também deixar que a conveniência esteja distante de nós, porque quando isto tudo está ligado, acabamos servindo mal, acabamos exercendo um papel ou uma missão muito errônea. É necessário olharmos para o tempo antigo, em que propriamente os que estavam debaixo de uma submissão, como o povo de Israel, não aceitavam estar cumprindo aquilo que Deus queria por ocasião de Moisés, sendo o seu libertador e o líder sobre Israel. E o que aconteceu? Diversos daqueles homens começaram a murmurar, a rechaçar as ordens, a tentar impor sobre a vida daqueles que ali estavam seus limites, suas vontades, seus desejos, seus anseios, acima da vontade de Deus que era emanada e replicada por Moisés, o líder que Deus o constituiu.
Então é necessário termos uma reflexão, porque o único que soube obedecer, os únicos, foi Josué e Calebe, que entenderam a missão. E daquela geração que saiu, apenas Josué e Calebe herdaram a terra prometida, porque não murmuraram, porque não agiram com tristeza em suas tarefas, não agindo também resmungando, falando mal, mas executando a ordem assim imposta, não como um tormento, como um castigo, mas propriamente como um desejo ardente de superar-se e superar também as expectativas dos seus líderes. O pastor Valdir Alves, em seu livro Liderança Descomplicada, ele nos diz: é melhor trabalhar com um leigo, um aprendiz, do que com um profissional rebelde. E que dura dificuldade é esta? Às vezes os mais peritos serão os que mais questionam, e não é por uma alienação, submissão alienada, não é isso. Eu estou dizendo sobre o quesito de não compreender com humildade o seu lugar no serviço, como Cristo compreendeu e teve como obediência, não seus próprios interesses. E no momento em que teve a chance, ele disse: se for possível, passe de mim este cálice. Então é necessário termos e assumirmos este compromisso com Deus, de estarmos submissos inteiramente àquilo que Ele tem a nós. E o 3.2, falaremos sobre submissão, reconhece os que presidem e ajuda na missão. Missão é um todo. Missão não é parte ou partes que se juntam para ser individuais, elas se juntam para formar o todo. Nós precisamos entender que esta composição do todo é que faz com que a engrenagem, ora citada igreja, ora citada empresa, ora citada família, funcione de forma plena, consiga ser gerada ou gerida da melhor forma possível. Então é necessário entendermos que a submissão gera alguns parâmetros que são fundamentais, como quando eu sou submisso, eu estou gerando sobre a vida daqueles que rodeiam-me, estou gerando a fidelidade, porque eu estou transparecendo a questão necessária para o bom andamento das coisas. Fidelidade. A obediência gera esse compromisso da fidelidade. Também a lealdade. Lembre-se, nós somos fiéis na vertical e leais na horizontal. Somos fiéis a Deus e leais aos homens. Precisamos ter a lealdade, que nos quer dizer que não toma o que é do outro, a lealdade. A lealdade não fala mal do outro, a lealdade vira conselheiro do outro, defende nas horas que são necessárias para ser defendidas. A lealdade também orienta nas formas que são necessárias ser orientada. Também veja, quando eu estou debaixo de uma submissão aos que presidem, eu também acabo agindo com dedicação. A Bíblia, ela nos dá vários caminhos para que possamos ter uma vida dedicada, uma vida de prestação inteira no serviço de Deus e também a comunidade a quem servimos. E nós também cooperamos quando temos esta visão. E esta cooperação ajuda a fomentar o interesse de todos, ou seja, a missão em que todos se engajam. Por isso que é necessário reconhecermos os que presidem sobre nós sem a vaidade, sem termos os nossos interesses acima dos interesses da boa gestão de Deus sobre os homens, da boa gestão de Deus sobre a igreja, da boa gestão de Deus sobre os atributos do que Deus exige de nós. Então é necessário
porque o princípio da liderança é exercer o respeito, é exercer a qualidade no servir, que somente com submissão ou estar submisso para ser uma ponte na concretização desta missão faz com que a liderança tenha mais conforto e mais rendimento naquilo que está fazendo. A igreja quis mandar uma vez uma oferta ao apóstolo Paulo, que estava preso, e ele delega ao irmão Epafrodito a incumbência de levar. Epafrodito era uma pessoa de extrema confiança, que servia e enfrentou uma viagem marítima muito dificultosa. Estava disposto a sacrificar a sua vida e esta vida em prol da mensagem do Evangelho. Ele se submeteu à liderança, ele, além de se submeter à liderança, em Filipos, levando a oferta a Paulo, ele submeteu à liderança de Paulo quando ele mandou que voltasse a Filipos, levando a carta aos irmãos. Então entenda, por mais simples que seja a missão, ela é suficiente quando estamos debaixo de obediência. E ela é produtiva quando estamos em submissão. E Deus garante, guarda, livra, abre caminhos e proporciona uma esfera de melhor qualidade àquele que serve. Em terceiro, vamos tratar no 3.3 que a submissão, ela afirma a obediência. Existe aqui um equívoco comum sobre a questão do conceito de submissão. Frequentemente, a submissão ela está associada a uma posição de inferioridade, de subserviência, ou estar em um subserviço. No entanto, a essência desta palavra, ela traz um peso para alinhar e contribuir ativamente com a missão e o objetivo de outra pessoa. Ou seja, ajuda a concretizar o projeto, o propósito, auxiliar o ajudante, assim denominado também cooperador. Nós precisamos entender que Deus conta com estes servos leais e fiéis à sua vontade para poder ser submissos a Deus, não fazer conforme as suas vontades, mas ser submisso à missão. Assim como o apóstolo Paulo descreve em Filipenses, que Cristo foi submisso até a morte de cruz, ele aceitou a missão que Deus o estabeleceu. Veja, quando nós aceitamos a missão que Deus estabeleceu, vai ter sofrimento, vai ter rejeição, vai ter um caminho talvez que nós não queremos aceitar, mas posterior a isso, há também um peso de glória. A Bíblia vai dizer que Cristo foi exaltado. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre a aceitar que Ele é Senhor. Mas antes Ele se fez servo da humanidade, o servo perfeito de Deus, cuja vida Ele deu por todos nós. Que a gente possa aprender a ser servos submissos, obedientes, que levem as pessoas a serem bem-sucedidas na caminhada cristã, no seu ministério, sendo um ministério honrado por seus superiores. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos que os desobedientes. Veja, a submissão de Josué gerou um peso muito importante, porque foi através de Moisés, o seu líder, que foi o seu substituto, que substituiu de forma natural e majestosa. Josué o substituiu. Que a gente possa aprender na Bíblia Sagrada com os bons exemplos. Na escola, o ABCD. E na igreja, e na vida, e com Cristo e no Evangelho, obedecer. Se a gente obedecer, nós teremos muitas riquezas dos céus, as visíveis e as invisíveis. Eu ensinei que quem é submisso
automaticamente tem obediência como parâmetro. Eu quero aqui agradecer a sua participação e louvar a Deus pelo privilégio que você nos dá de participar conosco de mais uma aula, agradecendo a Deus e tendo esta oportunidade que Deus nos concede. Eu peço que você curta, compartilhe, comente conosco. Eu vou, nesse instante, receber a oração que vai apresentar tantos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul, nós colocamos sempre em questão, e apresentar também os irmãos que precisam e carecem de uma intervenção divina. E nesse instante, para que o Senhor nos dê a sabedoria para exercermos o bem. Pastor William Barros, orando ao Senhor Deus e dirigindo esta palavra de oração com firmeza e com graça de Deus. Antes de orarmos aqui, irmãos, deixa eu fazer para você um anúncio aqui imperdível. Dia 4 de dezembro, nós faremos uma caravana muito especial para Israel. É uma viagem de 9 dias e, qual o diferencial dessa caravana? Só R$650 por mês. É uma caravana que cabe no bolso de todo mundo. Se você quer informações, procura lá no Instagram, que aparece embaixo, fala comigo, me chama aí no privado e vem com a gente nessa caravana. Eu garanto que sua vida não será a mesma depois dessa viagem. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por estarmos, a Deus, mais uma vez estudando a Tua Palavra. Te louvamos e engrandecemos por tudo que tens feito. Te adoramos, te enaltecemos e bendizemos o Teu nome, Jesus. Por isso, Senhor, recebe como cheiro suave diante de Ti a nossa gratidão e que possamos valorizar aqueles, ó Deus, que Tu tem constituído como autoridade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por ficar até aqui. Próxima lição, a lição de número 7, onde estudaremos ordenanças para uma vida de fidelidade e lealdade. Te aguardamos na próxima lição. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.